Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora do nosso mercado, o mercado da soja já fechado, ganhos de 4 a 6 pontos nos principais vencimentos, mas foi um dia interessante, porque muitos fatores extra-mercado da soja acabaram influenciando na formação dos preços. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Mário Mariano, diretor da AgroSoja, da Novo Rumo Commodities. Está aqui já o Mário com a gente, falando direto lá de São Paulo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, Mário. E eu já pergunto isso, que fatores são esses extra-mercado da soja que acabaram interferindo na formação de preços hoje, Mário? Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos do campo. E, de fato, temos algumas mudanças aí de comportamento extra complexo soja, que acaba atraindo as atenções para uns mercados que estão bastante nervosos nos últimos dias. Eu vou citar um mais recente que teve um peso muito grande, que é o caso da Turquia. A Turquia teve uma mudança na sua política através do presidente do Banco Central, que foi trocado, e no único dia a desvalorização cambial de 15% da sua moeda acabou fazendo uma leitura dos investidores dos países em desenvolvimento, e o Brasil e a Argentina entra nessa cesta de decisões. E os investidores, portanto, acabaram desvalorizando ou tirando seus dólares desses países, e a desvalorização cambial de vários, inclusive do real, acabou atraindo, segundo o pensamento do especulador na Bolsa de Chicago, de que seria tanto o Brasil quanto a Argentina um player bastante presente nos últimos dias para novas vendas de grãos. E, portanto, isso acabou derrubando ou aumentando o volume de vendas na Bolsa de Chicago. Isso ocorreu no dia de ontem, também ocorreu na sexta-feira, e hoje acabou tendo uma reversão, porque essa onda acabou passando, e os fundos que também andaram comprando grãos na Bolsa de Chicago, também, assim como o óleo, acabaram buscando um novo posicionamento à espera do relatório USDA no próximo dia 31, que falará sobre a sua pesquisa de plantio para grãos, algodão, e também para os estoques de soja e milho. Então, a queda de ontem acabou atraindo novos compradores, que são os fundos, buscaram em torno de uns 2.000, 2.500 contratos comprados no dia de hoje, elevando os preços na Bolsa de Chicago. Não só pela consideração de compra dos fundos, mas se você olhar o mercado como um todo na Bolsa de Chicago, o óleo tem sido um fator importante na recuperação dos preços. Ele tem trabalhado em cima das reduções de exportações de alguns países que, como o óleo de palma, é produzido na Malásia e na Indonésia, e esses países, com seus estoques mais apertados, acabaram enxergando uma demanda muito grande, devido ao óleo de palma ser mais barato do que o óleo de soja. Portanto, a Malásia indicou que teve um aumento de exportações da ordem de 7% no mês de março até agora, né? E os preços crescendo. Então, quando percebe-se que o movimento acaba sendo atraído por outros compradores, aqueles que venderam vão buscar as suas posições compradas em bolsa novamente. Portanto, o óleo voltou a se recuperar por conta da demanda de outros óleos. A exemplo do Egito, inclusive, Alexandre, o Egito diz que tem em torno de quase 5 meses de estoques de óleos comestíveis. Então, o mercado entendeu que essa dica é de que o Egito volte a comprar óleos comestíveis a nível global. E, portanto, seria mais uma demanda que acabou impulsionando os preços naquela bolsa. Podemos falar também um pouco sobre o esmagamento, né? O esmagamento chinês está menor do que o mês passado, melhor dizendo. O chinês esmagou na semana passada 1,6 milhões de toneladas, quando o normal é em torno de 2 milhões, 2,1. Então, percebe-se que o atraso da chegada do safra brasileira naquele país acaba atraindo novas compras. Então, também, mais uma vez, as indústrias estão com uma margem negativa e acabam buscando subprodutos para negociação. Mais uma vez, precificaram o hedge de compra na Bolsa. E por aí no mercado de óleo, se destacou mais na recuperação de alta nos últimos dias. Não exatamente no dia de hoje, Alexander, que teve 1,1% de alta, mas ontem a alta foi significativa, 4,5%.
Muito bem. Mas, Mário, até que ponto todos esses fatores que você relacionou podem continuar influenciando aí nos preços? Ou foi um movimento meio que pontual de correção e de ajuste de mercado hoje? Como é que a gente pode entender toda essa participação dos extramercados aí? Existe uma correlação ligada entre mercados e na Europa temos percebido vários países, inclusive aumentando o tributo para evitar a saída de grãos, no caso do trigo, e encarecendo o produto para outros compradores, e que acabam buscando alternativas, né, em mercados correlatos. Então, vamos dar um exemplo aqui, o colza, sorgo, esses produtos começaram a criar maior demanda pela ausência do trigo, né? O mercado de milho acabou também sendo procurado agressivamente pela China, que somado os 5 milhões de toneladas compradas entre janeiro e fevereiro e os 4 milhões de toneladas comprados da semana passada para cá, é uma demanda bastante significativa, totalizando 9 milhões num curto prazo. A Rabobank, né, foi divulgado a nível global essa informação, ela julga que a demanda chinesa deverá ser da ordem de 30 milhões de toneladas. É um número menor se comparado às outras pesquisas divulgadas recentemente, onde dão conta que a China deverá comprar em torno de 35 milhões de toneladas. Há quem estimou até 40 milhões de toneladas. Portanto, se a soja não está chegando, o esmagamento está ruim por parte da China, e os estoques hoje nos Estados Unidos estão caros, haja vistas os preços na Bolsa de Chicago, a demanda foi para outro segmento. E o milho tem sido a vedete do mercado recentemente. Nós já conversamos sobre isso, inclusive, alguns dias atrás, onde os chineses compraram 2 milhões de toneladas num curtíssimo prazo de tempo também. Isso posto, Alexander, nós entendemos que o mercado está demandado por conta até de um acordo que os chineses tiveram com os Estados Unidos, que não cumpriram no ano passado, de fevereiro a dezembro, quando deveriam comprar, se não me falha a memória, 36,3 bilhões de dólares, e este ano passa para 43,6 bilhões de dólares, no acordo comercial com os Estados Unidos para aquisição de produtos. Na minha ótica, na minha avaliação, a demanda chinesa para o milho já está exatamente dentro dessa cesta do acordo comercial criado no ano passado e que está vigente em 2021. Portanto, assim que trilhar melhor, quando for mais consistente a partir do dia 31 de março, as informações do Departamento de Agricultura americano sobre o tamanho da área de milho e de soja a ser plantado, é possível que o chinês volte a campos americano para novas aquisições. Enquanto isso, eu estou vendo apenas 2, 3 navios comprados pelos chineses diariamente, aspas, para que a China compre na totalidade prevista de 100 a 103 milhões de toneladas de soja, eles necessitam comprar diariamente em torno de 6 a 7 navios. Portanto, eles estão hoje demandando a metade. E essa é mais uma das razões de encontrarmos volumes bastante limitados na exportação de soja dos Estados Unidos. A rigor, esse número indicado ontem foi uns 30% menor do que a semana passada. Então, está meio que batendo as ideias dos mercados de soja, milho, onde um está mais demandado e outro ainda está desaquecido, até por conta da leitura de atraso, chegada de um produto comprado na América do Sul, Brasil e Argentina, em campo chinês. Enquanto isso não ocorrer, o movimento nas bolsas ainda continuará bastante nervoso, Alexandre. Bom, Mário, deixa eu só entender esse movimento do milho. Qual o impacto disso, obviamente, aí para a produção e, consequentemente, para a precificação? É um movimento pontual, porque tem a disponibilidade do milho nesse momento, ou é uma tendência? Porque você mesmo falou dessa necessidade de se comprar mais para atender a um pacto, né, um acordo feito com os Estados Unidos. E até que ponto isso pode ainda influenciar, ou essa perspectiva de demanda mais aquecida, pode influenciar no plantio nos Estados Unidos, pode haver migração aí de milho para soja, enfim, como que isso contribui com essa análise? Respondendo à última pergunta, que já está no mercado, então já está precificado lá na Bolsa de Chicago,
deverá haver um aumento de área, sim, para o milho. Será divulgado no próximo dia 31, através do Departamento de Agricultura. Mas eu vou relembrar aqui que a área plantada para 2021 está sendo projetada em 94,3 milhões de acres, que são 50 mil, né, acres a mais do que a última previsão de janeiro, mas são 3,5 milhões de acres maior do que o ano passado. Então, isso já está claro que o mercado enxerga como sendo uma melhor alternativa a plantar milho nos Estados Unidos, em detrimento aos preços da soja. A soja, por sua vez, também haverá uma mudança, né, maior em relação do que o ano passado, mas não o suficiente para poder ganhar do milho. São 89,7 milhões de acres e representam 6,5 milhões a mais. De qualquer forma, os dois estarão trabalhando em mar calmo. Por quê? A demanda para milho e a demanda para soja ela é existente não só por conta do maior comprador global, mas também por mercados correlativos. Então, um deles seria o mercado de etanol. O etanol, esses dias, até sofreu bastante uma pressão, reduzindo a produção, porque o petróleo caiu significativamente. Houveram dias de 8% de baixa, hoje uma baixa de 6,5%, relacionado à economia global e também à redução da vacinação, sobretudo em países importantes da Europa. Mas, voltando na sua pergunta inicial, a condicionante de demanda por grãos nos Estados Unidos, ela é, sim, um consenso na qual o chinês ele precisa demandar grãos para farelo, né? E como a soja não está chegando, o milho seria o primeiro e o mais ideal produto, que inclusive está mais ofertado a nível global, atendendo a sua necessidade de reposição na ausência da soja. A semana passada e o início desta semana repercutiu bastante uma notícia dizendo que os chineses diminuiriam o aumento de milho em detrimento ao aumento para trigo e até arroz na formulação do farelo para consumo animal, né? Ou, perdão, para ração animal. Isso posto fez com que o mercado entendesse que a soja não seria o principal comprador, o principal componente, usando o farelo, até por conta da repetição novamente, não está chegando a soja brasileira. Mas, em dado momento, o chinês volta ao mercado americano e acaba comprando grandes volumes, ele está mandando dois recados. Uma, estou cumprindo a minha parte no acordo, onde eu devo comprar X volume de dinheiro, e estou colocando nessa cesta um produto chamado milho, né? Porque nós temos hoje, sim, um risco de ver a redução do consumo de ração animal por conta do aumento do surto, né, da doença africana na China, e isso pode reduzir o consumo animal. Mas se reduzir o consumo animal, vai ser comprado, né, a proteína. Então, entra aí Brasil, Estados Unidos, entra também Argentina para a venda de carnes. De alguma forma, o milho ele está demandado por essas razões. Ou demanda para o consumo animal, ou para esmagamento, e até mesmo substituição de um pacote econômico entre acordo sino-americano. No final das contas, o mercado está caminhando com as suas próprias pernas, Alexander. Muito bem, mas no final das contas, então, não se espera grandes mudanças, então, nas áreas plantadas, ou pelo menos nas projeções iniciais, Mário? Está havendo um aumento, né, Alexander? Vamos voltar aqui na soja. A soja vai aumentar 6 milhões e 600 mil. Sim, em relação ao ano passado. Isso em relação ao ano passado. Eu tô perguntando nesse momento, o que é mais atraente para o produtor americano? O que está dado vai ser cumprido? O que foi divulgado lá atrás possivelmente vai ser cumprido? Essa é a minha dúvida. Ou o produtor americano ainda tem tempo de mudar porque viu que o milho tem melhores expectativas que a soja? Não. Tem que mudar sempre há, mas não na sua totalidade. Quer ver? Para que haja uma decisão de mudança diária, o produtor de milho vai ter que se desfazer dos insumos que ele já comprou, provavelmente a semente, provavelmente defensivos, e adquirir o mesmo insumo, só que para a soja.
e do lado oposto é verdadeiro. Só que no momento essa conta já foi feita e a decisão foi tomada lá atrás. Então acho que é improvável que haja uma mudança radical. A radicalidade que pode existir nesse momento, Alexander, é uma só, é clima. Né? Tá. Na última conversa que nós tivemos, até comentei em passant que teria já um plantio de 10% no território texano e esse desenvolvimento está acontecendo. Agora, se o fator clima, falta de umidade, neste momento atrapalhar o plantio do milho, certeza que vai migrar o plantio de milho para a soja. Mas também se o clima for adequado para a continuidade do plantio acelerado, e as pesquisas no campo americano dizem que este ano será plantado muito mais rapidamente, né? Então é provável que essa área de milho tende a ganhar espaço e a área de soja, embora crescendo em relação ao passado, mas deverá ficar ao redor dos seus 90 milhões de acres, um pouco menos, conforme a estimativa de mercado. Boa, Mário. Muito bem. E Brasil, Mário, você falou aí que a soja brasileira não está chegando na China. Estamos atrasados com nossos embarques? Na minha opinião, sim. Embarcamos perto de 3 milhões de toneladas em fevereiro, né? Nítido, razão climática. Para o mês de março, que era esperado em torno de 16 milhões de toneladas, um pouco mais talvez. Nas 3 primeiras semanas somadas, temos 7,6 milhões, talvez 8 milhões de toneladas embarcadas efetivamente hoje. Né? É um número pequeno para quem espera o dobro desse valor. No volume desejado aqui do Brasil, não chega também nas fábricas chinesas. E o chinês passa a ser obrigado a adquirir outros produtos. Isso nós já falamos um pouco. Ainda a nível de Brasil, a colheita está acelerada, mas não suficiente para atingir os 70%, 72% igual ao ano passado. Nós temos 59%, 60%. Desses 12%, 13% que estamos atrás em relação ao ano passado, é pesado o suficiente, sim, a dizer que, no momento, a produção vendida antecipadamente ainda não conseguiu colher o suficiente para atender os interesses dos comprados e dos vendidos. Isso posto, acaba limitando a ação de novas e efetivas vendas para um segundo semestre, principalmente. Um grande motivo e fácil de entender é que, tradicionalmente, nessa época da colheita, o preço do transporte, tanto rodoviário quanto ferroviário, acaba crescendo bastante, impedindo que seja repassado alguns ganhos que, porventura, a Bolsa de Chicago, os prêmios de exportação até o câmbio, chegue à mão do produtor, por conta desse encarecimento logístico. Vale a pena citar, inclusive, que um dos motivos de impedir um crescimento de preço ao produtor brasileiro é o aumento do frete marítimo. Levar mercadoria hoje em navio está muito mais caro do que nos anos anteriores. Uma demanda crescente vista por conta do problema brasileiro e também pela concentração da chegada do produto nos portos. Isso também está refletindo no ferroviário, como eu citei anteriormente. Passando essa pressão dos mercados concentrados, continuamos a ter prêmios bastante negativos para vender produto brasileiro. Isso está respaldando, está resvalando, melhor dizendo, para a safra nova brasileira, mas isso é momentâneo. Daqui a pouco isso acaba modificando, porque a demanda para o nosso produto é grande. A exemplo do que nós estamos vendo, alguns compradores importantes tentando substituir outros produtos momentaneamente, até que se normalize a chegada e as novas vendas de produto brasileiro. Para finalizar... Desculpa, pode complementar, Mário, desculpe. Para finalizar aqui, o Rabobank, eu já havia citado o nome dele anteriormente, ele disse que o Brasil vai colher em torno de 133 milhões de toneladas. Então, me parece que existe um consenso ao redor desse número. Mas essa pressão negativa nos prêmios, ela pode ser revertida? Enquanto não tiver o andamento da colheita, a chegada adequada nos portos, onde os vencimentos de fevereiro e março estão ao mesmo tempo sendo obrigados a carregar esse produto, a pressão sobre os prêmios continuarão bastante fortes. E, como eu disse até anteriormente, Alexandre, não é só este único fator. O outro fator é que também está havendo um encarecimento de transporte marítimo. Então, um acaba empurrando o outro no efeito sanfona, onde um aperta o outro, no fim, todos acabam perdendo, né? Não obstante dessas duas indicações de pressão, a desvalorização
da moeda brasileira recentemente também tem sido um outro fator que pressiona o mercado internacional e que, em algum momento, acaba fazendo com que a leitura dos compradores lá fora, vendo que há um ganho da moeda, um ganho cambial brasileiro, ele acaba tentando tirar proveito da situação e abaixa os seus preços. Então, uma coisa acaba levando a outra e acaba detonando os preços internamente e também nos destinos, assim como a referência de preço na Bolsa de Chicago, no mercado asiático. Esses fatores que você citou aí justificariam, por exemplo, o baixo volume de negociação que está existindo e você confirma esse baixo volume de negociação de contratos novos, Mário? É certeza, né, Alexandre? Se hoje nós temos uma produção prevista de 133 milhões de toneladas e já temos 65% comercializado, segundo o meu cálculo, eu acho que eu não errei, nós já temos 87 milhões de toneladas aproximadamente colhidas, né? Então, melhor, vendidas, repetindo, 87 milhões de toneladas, que equivale a 65% da safra brasileira vendida antecipadamente. Temos todo esse volume nos portos, não temos esse volume colocado à disposição dos compradores, né? Enquanto não tiver toda a totalidade desse produto colhido e embarcado, eu acho que dificilmente o produtor vai tomar uma decisão. A nível nacional, a colheita hoje está com 60%, né? E 60% de 133 milhões de toneladas, nós ainda temos um volume de 80 milhões de toneladas, né, retirado dos campos. Para quem já está comprometido em 87, ainda falta volume a ser colhido. E aí a pergunta que sobra, né, e que todos querem saber, esse volume médio, esse rendimento médio a nível nacional, que vai totalizar os 133 milhões de toneladas, é o suficiente para que o produtor esteja à vontade para fazer uma nova rodada de vendas para o segundo semestre? A minha experiência diz, lá no Centro-Oeste, especificamente no Mato Grosso, que não, né? Ainda é incerto o plantio do milho, ainda é incerto o clima e ainda é incerto, principalmente o que foi plantado, não atinge o volume total vendido desse produto. Então, tanto a soja, que já está sendo colhida a nível de 60%, não consegue honrar as vendas antecipadas. O milho que foi plantado ainda tem que passar, né, pela dúvida da produção, se vai ter o suficiente para colher e honrar os compromissos vendidos. Então, faltando do lado da soja, faltando do lado do milho, o produtor não toma uma decisão imediata de fazer novas vendas. Então, a restrição da oferta brasileira, ela é significativa, ela é importante e ela é preocupante. Portanto, eu entendo que, a nível global, outros produtos que, porventura, venham faltar na substituição da soja brasileira, enquanto os americanos estiverem plantando, o mercado não pode cair, como nós vimos recentemente, na Bolsa de Chicago, e buscou patamares inferiores a 14 dólares e já voltou imediatamente, porque a demanda ela vai persistir, porque há ausência de vendedores. O prêmio pode estar negativo, Alexander, os fretes negativos, mas isso tudo é passageiro. Cadê a soja? Cadê a oferta do produto? Se não há, alguém tem que fazer hedge. E o hedge de compra na bolsa acaba elevando os preços para cima novamente. Ô Mário, mas não tem também uma acomodação momentânea do comprador? E mais do que isso, é uma acomodação momentânea mesmo? E é bem verdade o que você está colocando, tanto que os prêmios estão bastante negativos. E por falta de uma nova demanda, os prêmios continuam no mesmo patamar. Da mesma maneira, eu citei anteriormente, né, os chineses estão comprando de 2 a 3 navios por dia, quando na verdade eles deveriam comprar 6 a 7 para atingir a meta de 103 milhões de toneladas. Então, é momentâneo até que tenha uma leitura adequada. A oferta estará na América do Sul ou a oferta estará na América do Norte? Quando tiver todas essas notícias definidas, na ótica de um comprador, e que a produção já está instalada, a colheita já está efetivada, e a oferta é de um lado maior e menor do outro, aí ele vai tomar a decisão de fazer o volume desejado até o final do período. Enquanto tiver essa dúvida, vamos negociar em bolsa. Uma hora ela vai estar pressionada por mercados paralelos, é o caso do câmbio, é o caso do petróleo e outras influências como óleo de soja ou óleo de palma,
e o mercado acaba procurando um equilíbrio. Mas tudo isso passa a ser passageiro, na minha opinião. Até porque, volto a dizer, se não há mercadoria física, como alguém pode fazer um volume maior se o papel ele não é tangível, não é verdade? Mas essa dúvida tem prazo de validade? Ela vai ter uma resposta em quanto tempo, Mário? Março, dia 31. O relatório USDA deve indicar, sim, o tamanho da safra a ser cultivada naquele país, os estoques de passagem, e não só daquele país. Eles também mapeiam toda a produção da América do Sul, que tem uma grande importância para o chinês como maior comprador global. Isso acabou mudando, então, a tendência de uma oferta localizada, ou América do Norte ou América do Sul. E a partir desse momento o mercado se desenrola e eu penso que é um relatório bastante importante para o dia 31, saber qual o tamanho da produção e qual a expectativa do que o americano deverá fazer, não só com o soja e o milho, mas principalmente com o algodão, trigo e os estoques de passagem desses produtos, Alexandre. Muito bom. Então, semana que vem, alguma resposta já chega ao mercado e daí a gente vê já um rumo aí sendo pelo menos criado, certo? Essa a minha avaliação no momento, diante de todas as notícias que eu passei para vocês. Penso que a maior importância, ou uma grande importância para uma tendência de longo prazo, está se definindo a partir do dia 31, Alexandre. Boa, Mário. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelas informações trazidas aí, que vão ajudar o produtor, obviamente, na tomada de decisão dele, enfim, na participação dele em todo esse processo de comercialização do produto. Muito obrigado, viu, meu amigo? Até um próximo encontro, obrigado, que as minhas notícias tenham levado a você e a todos que nos assistem um fator de importância para tomar uma decisão no curto e no médio prazo. Conte sempre comigo, Alexander. Um abraço. Grande abraço, Mário. Até a próxima. Tá aí, Mário Mariano aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado da soja, que hoje teve bastante influência externa, né? Não só os fatores relacionados à soja em si foram colocados à mesa, mas também os investidores acabaram observando como os mercados em volta acabam influenciando na formação de preços. O Mário citou a questão da Turquia, o mercado financeiro, portanto, também sendo um vetor aí de mudança nos preços. O Mário citou os mercados de óleos, né, óleos comestíveis, que influenciam de alguma forma também no óleo de soja, que, por sua vez, acaba influenciando na formação de preços dos grãos. Enfim, coisas que o mercado vai olhando, vai tentando absorver para tentar formar aí a sua base de preços. E o Mário colocou como 31 de março uma data importante para pelo menos uma definição aí do rumo das cotações da soja, que seria efetivamente o conhecimento, pelo menos em termos estatísticos aí, do tamanho da oferta que a gente vai ter de soja, que daí, aliada aí a essa oferta que já está sendo disponibilizada na América do Sul, se adiciona também a oferta dos Estados Unidos. E isso vai ditar aí os próximos rumos dos preços no mercado em Chicago. Vamos aguardar para ver, a gente vai trazer para vocês todas as informações desse relatório do próximo dia 31 de março e enquanto esse relatório não chega, a gente vai trazendo as informações do dia a dia, do mercado, das negociações e da formação de preços para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Deixa eu, antes de encerrar, passar aqui os números do mercado lá em Chicago, mercado que hoje encerrou de forma positiva para a soja. Vamos ver. Para maio, 14 dólares e 23 centes por bushel, 5 pontos mais 75 de alta. Para julho, 14 dólares e 11 centes por bushel, 7,25 de alta. Setembro, 12 dólares e 72 centes por bushel, 6,25 de elevação. Novembro, 12 dólares e 23 centes por bushel, uma alta de 7,5 pontos. Vamos ver o milho. Para maio, 5 dólares e 51 centes por bushel, 2,25 de alta. Julho, 5 dólares e 34 centes por bushel, 2,75 de alta. Setembro, 4 dólares e 86 centes por bushel, 1,75 de elevação. A mesma alta para dezembro, que acabou fechando em 4 dólares e 69 centes por bushel.
Para finalizar, o trigo, que também encerrou de forma positiva. Para maio, 6 dólares e 34 centes por bushel, 7,5 pontos de alta. Julho, 6 dólares e 26 centes por bushel, 7 de alta. Setembro, 6 dólares e 24 centes por bushel, alta de 5,5. Dezembro, 6 dólares e 30 centes por bushel, subindo aí 4,5 pontos. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito sua atenção, a sua audiência.